António Salatiel, jornalista da Rádio Eclésia. Antônio Pinto, meu nome, e comumente conhecido como Mano Kruma. Sou rapper, professor e ativista cívico. Custódio Fernando, sou jornalista da Rádio Nacional da Moca. A produção do jornalismo praticado em Malanje ainda é insuficiente. Eu acho que não existem dúvidas. A liberdade de imprensa na nossa província é uma realidade, é um facto. Se existe uma imprensa pública em Malanje que garanta a liberdade da imprensa, não. A imprensa pública malangina tem qualidade, do ponto de vista técnico. Qual é a minha apreciação sobre o jornalismo praticado em Malanje? Bom, eu acho que nós ainda estamos muito aquém daquilo que seria tipicamente jornalismo. A produção em relação à imprensa privada em Malanje, eu digo que nós muitas vezes mostramos-nos com força de vontade, com energia para trabalhar, mas em certa medida registramos ainda muitos empecilhos. Tanto mais é que as fontes têm-se fechado, principalmente as chamadas fontes oficiais ou as fontes ligadas ao governo, para disponibilizarem informações que muitas vezes vêm, de certa medida, a fazerem a vez do contraditório, às vezes a confirmar alguma informação, ainda se fecham e muitas vezes nós somos julgados de disseminar alguma informação não muito credível, porque as fontes deixam-nos aquém desta realidade. A produção do jornalismo praticado em Malanje ainda é insuficiente. Digo porque, se nós olharmos para o nosso panorama, vamos ver, portanto, que temos 4 órgãos públicos e apenas um órgão privado, digamos de forma oficial. O monopólio jornalístico praticado em Malanje fecha aquilo que poderia ser a abertura para outros canais, a abertura para a imprensa privada, e nós nos olhamos engolidos principalmente por estes órgãos. Bom, de um tempo a esta parte, a avaliação que se faz da imprensa pública em Malanje, de um tempo a esta parte, eu digo que vai melhorando um pouco, porque na maioria das vezes eles, como já disse anteriormente, trabalham como informantes do próprio governo. Muitas vezes nós disseminamos informações que os órgãos públicos trazem como nada informações verídicas. Como eles são a maioria, como já se referiu, então acabamos sendo engolidos. E nós produzimos timidamente conteúdos que poderiam ser de forma muito mais avolumada, porque até a nossa emissão não abrange os 4 cantos da província de Malanje. Então nós nos olhamos limitados, principalmente por esse aspecto e principalmente porque as fontes não se abrem para nós, então tem sido difícil. Bom, qual é a minha apreciação relativamente ao surgimento de portais digitais? Eu acho que é salutar. No mundo cada vez mais digital, há toda uma necessidade de surgimento desses canais só para sustentar, para apoiar, para ajudar aquilo que a imprensa tradicional não pratica, não faz, até onde a imprensa tradicional não chega. A imprensa moderna, tais como os podcasts, os bloggers, entre outras plataformas que vão surgindo de forma digital, podem vir apoiando, ajudando a própria imprensa tradicional praticada em Malanje e em outros pontos. Será que o conteúdo veiculado nesses portais tem seguido a regra jornalística como tal? Bom, eu diria que nem sempre, porque nós olhamos que há também portais que muitas vezes agem como sensacionalistas, estão preocupados com os likes, estão preocupados com a fama, estão preocupados em ser os primeiros a publicarem determinados assuntos, e isso em certa medida muitos portais não têm sido maduros, registra-se uma imaturidade por parte desses digitais, mas também há outros que seguem, não é, aquilo que é na verdade
o rigor jornalístico que se pode empenhar. Eu sonho com um jornalismo mais livre, que não esteja preso às germas do governo, que não esteja preso por algum valor, por alguma censura, que o jornalista possa trabalhar de forma isenta. Não existem dúvidas. A liberdade de imprensa na nossa província é uma realidade, é um facto. As pessoas falam à vontade, inclusive nas redes sociais dizem o que quiserem. Os comentadores, por exemplo, há um programa radiofónico cá onde os comentadores exprimem os seus pontos de vista sem quaisquer problemas. Acredito que nunca receberam uma ameaça ou nunca foram molestados por alguém. Os ativistas fazem das suas na nossa província e nunca foram impedidos. Portanto, os órgãos de comunicação social colocam o microfone a quem quiserem, falam o que quiserem e nenhum diretor foi chamado a atenção porque não, fulano não deveria ter dito aquilo. Isso nunca aconteceu. Logo, a liberdade de imprensa é uma realidade. Aliás, esta liberdade que nós vivemos na nossa província é fruto da abertura que o próprio Presidente da República deu ao país. Hoje as pessoas falam à vontade, alguns até insultam, ofendem, mas ninguém vai ao encontro deles para poder chamar a atenção. Mas aqueles que cometem crimes, aqueles que dizem coisas que comprometem a honra de outras pessoas, este sim deve responder juridicamente. Mas no cômputo geral, se alguém está a apresentar uma opinião pública nos órgãos de comunicação social, tem a sua liberdade e aqui não há problemas. E acreditamos que nos próximos tempos o cenário pode melhorar ainda mais. Qual é a percepção que eu tenho sobre a liberdade de imprensa em Malange? Eu acredito que a liberdade de imprensa pode ser olhada de uma forma genérica, né? Tendo em conta a garantia, ou seja, quando falamos de liberdade de imprensa, estamos a falar de uma garantia que é constitucional e que diz respeito com a divulgação da informação, a livre divulgação da informação. Então, a percepção que tenho da liberdade da imprensa em Malange é um pouco conjuntural, é aquartada, porque a própria qualidade da informação não atende àquilo que é a dimensão de pluralidade. Tem muito que ver com isso, né? E só para darmos um exemplo, o tempo de antena, por exemplo, que se dá a pessoas que têm um posicionamento contrário à governação, não é o mesmo tempo de antena que se dá às pessoas pró-governação. Então, isso belisca de certa forma aquilo que é a própria qualidade da liberdade da imprensa. Então, a percepção que eu tenho é essa. Então, as rádios comunitárias servem para isso, para a educação cívica dos homens da comunidade, para a partilha daquilo que são as suas necessidades. Como se sabe, não se cria consciência coletiva sem a partilha da experiência. Então, sou de opinião que devem surgir rádios comunitárias, né, para esse processo de educação cívica. As pessoas não passam, sobretudo em países com a natureza do nosso, não vão às televisões no sentido de informar sobre o que realmente está a acontecer. Vão para garantir o próximo convite. A televisão é como se fosse uma forma de espelho, uma forma dele se dar a conhecer ao mundo e dele contemplar aquilo que é a sua ascensão. Então não vão para informar. E é só para ver para a qualidade da opinião dos nossos analistas. Muitos não têm o mínimo domínio das coisas que vão lá falar. Então está muito mais dentro de uma estratégia de distração, de uma estratégia de manipulação das massas, de desvio do foco, do que propriamente de informar. É um número muito ínfimo daqueles que tentam, né, fazer um exercício aberto e claro sobre o fato. É um número muito ínfimo, conta-se pelos dedos, né? E também vão ali por uma questão de agenda, para não nos dizerem que somos ditadores. Então vamos colocar aí também o acadêmico fulano só para
disfarçar um pouco da coisa, mas já se sabe de antemão o que é que o analista está ali a fazer. Se existe uma imprensa pública em Malange que garanta a liberdade da imprensa, não existe. Não existe nem em Malange, nem em nenhuma parte de Angola, porque é um pouco aquilo que é a natureza do regime. E tantas vezes, por exemplo, houve detenções e manifestações, quantas vezes a Rádio Malange, por exemplo, divulgou, ou o jornal, né, divulgou. Não existe a questão da liberdade da imprensa e não há qualquer órgão público que garanta isso. E há alguns esforços, tanto que vêm de instituições privadas que lidam com a questão da informação, mas a liberdade da imprensa não pode ser comparada só com a existência de múltiplos órgãos de informação, é comparada com a qualidade da própria informação. Pode existir muitos órgãos de informação e não existir liberdade da imprensa, porque vai querer se maquiar uma realidade, e pode existir só um órgão de comunicação público e existir a liberdade da imprensa. Então, nem sempre é proporcional a existência de muitos órgãos de comunicação. Deve-se olhar muito para a qualidade da informação e o exercício da liberdade de expressão. Portanto, há esse casamento. Não podemos falar, por exemplo, de liberdade da imprensa onde não há a liberdade de expressão. E a própria liberdade de expressão, quando é coartada, belisca, de certa forma, a liberdade da imprensa. E nós temos vindo a observar isso, os jornalistas a serem suspensos das rádios. E isso é um pouco do que se vive por todo o país. Não há um exercício como tal. E vou dar aqui dois exemplos. Né? Em tempos, em pleno debate, num sábado da Rádio Eclésia, o segundo secretário do partido do MPLA invadiu a estação porque estava a se fazer uma avaliação, né, dos elementos constitucionais, etc. E ele invadiu a rádio para atacar um jornalista, para atacar um analista, dizendo que você está a analisar mal as coisas. Isso não acontece na Rádio Malange, por exemplo. Isso aconteceu na Rádio Eclésia. Quando estava para acontecer manifestação, né, um jornalista da Eclésia deu tempo de antena a ativistas e passou por um período de suspensão. Então não existe também esse exercício livre da profissão e esse exercício livre, né, para aquilo que vai ser a divulgação da informação. E quando não se informa com a liberdade, com a devida qualidade, também não se forma o cidadão, porque a formação está intrinsecamente ligada com a qualidade da informação. Se a imprensa privada tem recursos disponíveis para produzir conteúdos de qualidade, pelo que se observa, não. Né? Por exemplo, e vamos aqui dar exemplo à Rádio Eclésia, porque é o que muito nos vem em mente, e depois ao Observatório da Imprensa. Mas não existe tantos recursos, as pessoas vão se adaptando e essa falta de recursos também vai influenciando a própria qualidade do conteúdo. E os estúdios da Rádio Eclésia precisa-se de algum equipamento atualizado e não é o que se tem, então vão se arrojando em função daqueles recursos que têm, e também não podemos deixar de acreditar que isso, de certa forma, influencia a própria qualidade do conteúdo que é produzido. Recursos, quer seja a nível de recursos materiais, quer seja a nível de recursos humanos, a preparação do próprio profissional, né? E aí não se verifica muito, e não é o que acontece com o outro lado. Na imprensa pública existem equipamentos de ponta, mas não existe a própria liberdade de expressão, não se dá essa ferramenta ao próprio jornalista. A apreciação que eu faço de forma geral, eu acho que a comunicação social a nível de Malange vai caminhando, ainda não é
a comunicação social ideal, né, aquela que nós, enquanto jornalistas, gostaríamos que fosse, mas eu tenho certeza que não estamos muito distantes disso. Qual é a apreciação que eu faço da imprensa pública a nível de Malange do ponto de vista qualitativo? Olha, eu acho que em termos de qualidade, e muita gente poderá reagir de forma negativa, mas do ponto de vista, né, do ponto de vista técnico, eu estou a falar do ponto de vista técnico, eu acho que a imprensa pública malangina tem qualidade, do ponto de vista técnico, porque nós estamos a falar que a imprensa precisa obedecer alguns padrões, alguns requisitos. Então, do ponto de vista de qualidade, a imprensa pública, estamos a falar exatamente, por exemplo, da Rádio Malange, da Angope, das edições de novembro e da TPA, fazem um trabalho tecnicamente de qualidade. A satisfação depende muito do ponto de vista. Eu acho que sim, eu acho que sim. Hoje nós temos uma imprensa, e já vem de um tempo a essa parte, hoje temos uma imprensa que volta e meia acaba já fazendo parte de um grupo de pressão, por exemplo, né? Você já consegue ver uma notícia ou outra que acaba sendo diferencial, se for comparando a algum tempo atrás. Faço parte da comunicação desde 2002, portanto, comecei muito novo. Então, sim, há sim alguma coisa que muda. Eu talvez chamaria de alguns atropelos, mas por conta da componente técnica, né, por parte de alguns jornalistas. É bom deixar claro que muitos de nós fazemos jornalismo porque aprendemos in job, não é? Muitos de nós que hoje enchemos as redações, quer da rádio, da televisão e da imprensa escrita, somos pessoas que aprendemos no dia a dia. Então isso faz com que volta e meia falhe um aspecto técnico ou outro e que constitui então aquela mancha ou aquela lacuna que é deixada para trás. Eu fazia parte do aparelho governativo da província. Nós incentivamos, por exemplo, a Rádio Malange a ter um espaço onde houvesse um debate com opiniões divergentes. Algumas vezes as pessoas estão ávidas para obterem notícias ácidas. E aquilo que eu falei da questão da experiência e da questão da qualidade, na primeira pergunta que vocês falaram. Se eu for... Então, é isso que tecnicamente nós chamamos pela busca do contraditório. Agora, muitas das vezes, as entidades que devem fornecer o contraditório não falam. E não falam por quê? Algumas são aversas a microfone, outras precisam de autorização de A ou de B. Isso tudo faz com que aquele problema vai se arrastando. Mas não é bom e não é certo que o jornalista ponha no ar a notícia assim, mesmo sem o contraditório. Essa é a diferença entre a Rádio Nacional de Angola e outras rádios que têm um cariz mais comercial. Sim, a Rádio Malange apresenta contraditório. A autocensura existe, mas muitas das vezes eu diria que não se trata simplesmente de alguém censurar-se. Trata-se muito mais de alguém ter preguiça. Fazer jornalismo dá trabalho. Sim, eu acho que a academia podia fazer um pouco mais. A academia podia fazer um pouco mais. O jornalismo é um sacerdócio.